Olá amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos dar início a mais um estudo em torno da palavra do Criador dos céus e da terra, do Pai Eterno, daquele que se fez carne e se manifestou como Filho, o nosso Salvador, o Messias. Este tema será intitulado Pré-tribulacionismo ou Pós-tribulacionismo. Vamos entender o que é tribulação e porquê da grande tribulação. E também o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Você que está começando na fé ou nunca ouviu falar, vamos entender o que é o arrebatamento para entender as visões que existem nas igrejas e nas escolas teológicas sobre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Qual será a visão correta? Aqueles que acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, por isso que é chamado pré-tribulacionismo, ou aqueles que acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação, que é o pós-tribulacionismo. Também existe uma outra escola que acredita que não é antes e nem depois, mas durante a grande tribulação. Vamos estudar isso também. Para isso, aqueles que estão começando agora vão entender o que é arrebatamento na carta de Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, ou a Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo ele ensina o seguinte. No capítulo 4, versículo 13 ao 18 está escrito: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim também Elohim, mediante Yahshua, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Eterno isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Eterno, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Eterno mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Elohim, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Eterno nos ares, e assim estaremos para sempre com o Eterno. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eis aqui o termo arrebatados, no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, como está na tradução. Eu li eterno e alguns termos em hebraico para termos um entendimento mais original, conforme a procedência das escrituras que são do hebraico. Aqui vimos nós, os que ficarmos. Por que ficarmos? Aqueles que estiverem vivos quando este é o momento vier a ocorrer. Os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Eterno, ou do Messias, o nosso Salvador, nos ares, porque ele subiu para o céu diante dos apóstolos, de 500 irmãos que estavam lá naquele dia, no dia da ascensão do Messias aos céus, já ressuscitado em um corpo físico imortal e glorificado. E 2 anjos apareceram e disseram que da mesma forma que eles ouviram subir, ele voltará. Porém, quando ele vier, antes dele vir colocar os pés na terra, ele parará nos ares e ressuscitará os mortos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aí sim, juntos, os ressuscitados e transformados serão arrebatados para encontrar-se com ele nos ares. É isso que ensina esta carta. Por isso diz sobre os mortos, que depois que eles ressuscitarem, nós seremos transformados.
No versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, antes de subir os que estiverem vivos, eles terão que aguardar a ressurreição dos mortos, que vai ocorrer. E com certeza a terra vai tremer. A exemplo do próprio Messias, nosso Salvador, quando ressuscitou, a terra tremeu, houve terremoto. Também haverá terremoto na ressurreição dos mortos. Os mortos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E aqueles que ficarem vivos neste tempo, ou estiverem vivos, depois da ressurreição dos mortos, eles serão transformados. Aí sim, ambos serão levados para os ares. Agora, vamos ler a mesma passagem na Bíblia hebraica ou judaica, que contém a Brit Hadashah. A Brit Hadashah é um termo hebraico para a nova aliança. Chamam de Bíblia completa, porque existe a antiga aliança e a nova aliança, que é a aliança do sangue do Cordeiro, o Messias. Porém, a teologia dividiu em Novo Testamento e Antigo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Porém, o correto é dizer Antiga Aliança e Nova Aliança. Então, no capítulo 4 da carta de 1 Tessalonicenses, no versículo 13 ao 18 está escrito, na versão da Brit Hadashah: agora, irmãos, desejamos informar-lhes a verdade sobre os que morreram. De outra forma, vocês se entristeceriam, como os demais, que não têm que pôr a esperança, pelo fato de crermos na ressurreição de Yeshua. É o nome hebraico que os messiânicos e alguns evangélicos entendem que é o nome do Salvador, Jesus, como conhecemos no Ocidente, no hebraico. Porém, a pronúncia no hebraico puro é um pouco diferente, mas esta pronúncia também é uma pronúncia hebraica. tomará consigo os que morreram. Ou seja, quando ele vier, porque ele está vivo, ele ressuscitou. Ele está vivo lá nos céus, no trono do Pai, como está escrito em Apocalipse. E quando ele sair do trono do Pai, que ele se levantar do trono do Pai e vier para cá, pois prometeu que voltaria para acabar com a iniquidade, com as guerras e trazer a paz que só virá realmente com ele reinando aqui sobre essa terra. Quando ele vier, aí sim, como está escrito, tomará consigo os que morreram salvos, crendo nele. Ele tomará consigo os que morreram. Ao dizermos isso, baseamos-nos na própria palavra do Senhor. Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos. Ou seja, nós não vamos subir antes que os mortos ressuscitem. Os mortos que foram salvos. Isso inclui os apóstolos, desde aqueles tempos que ele viveu aqui na terra, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que creram nele, todos aqueles que morreram desde aqueles tempos, daqueles anos, até os dias de hoje, eles ressuscitarão. Porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais, e com o chofar de Deus. Esse chofar é a palavra hebraica para trombeta, como conhecemos nas outras traduções. Então, quando você ouvir falar chofar, saiba que representa a trombeta. Os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então nós que ainda estivermos vivos seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajem-se uns aos outros com estas palavras. Eu li exatamente como está escrito aqui, porque eu sei que tem pessoas que estão iniciando na fé, e se eu ler no que corresponde a títulos e nomes totalmente no hebraico, podem se confundir. Porém, depois que você aprende, é tão simples como 2 mais 2 é 4. Você entender
os títulos e nomes em hebraico, porque o nome próprio ele não pode mudar. Ocorreu que ao traduzir várias versões da Bíblia ou das Escrituras Sagradas, da Torá, do Taná, que estavam escritos em pergaminhos, eles, em vez de traduzirem a história, a mensagem, eles traduziram também os nomes junto com a mensagem. Era para traduzir só a mensagem. Porém, existem muitos nomes diferentes para o mesmo personagem. Por exemplo, é o Salvador. No Ocidente chamamos Jesus, alguns chamam de Yeshua, outros Yahshua, outros Jesus no inglês, e sendo que só existe um nome. O meu nome eu não vou mudar, seja para qual lugar que eu for. Eu vou conversar em outra língua talvez, mas mudar o meu nome eu não vou. Isso que ocorreu infelizmente nas traduções. Eles, em vez de traduzirem a mensagem, a história, também traduziram os nomes. Aí passou a existir vários nomes para um personagem, sendo que deveria ser um nome próprio, que não pode mudar para cada personagem. Por isso que às vezes quando eu leio nos títulos em hebraico originais dos nomes originais que eles possuem, para você já ir se acostumando, porque o que está escrito na Bíblia é verdade, porém existem falhas, mas a palavra é verdadeira, a história é verdadeira, é a palavra sagrada, por isso se chama Bíblia Sagrada. Porém, por causa de homens que não foram chamados realmente a traduzir as Santas Escrituras, nós temos essas adulterações na Bíblia. Mas fiquem em paz, porque o nosso Salvador, o Redentor, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, falando sobre o arrebatamento, temos aqui o que é o arrebatamento, que é o momento da subida ou viagem daqueles que morreram no Messias salvos, e daqueles que estiverem vivos na época ou nesse momento. Eles vão juntos subir aos ares, serem elevados para ir se encontrar com o Messias lá nas nuvens, no retorno dele, antes dele colocar os pés na terra para reinar por 1000 anos, como está escrito em Apocalipse. Este é o arrebatamento, que alguns dividem em duas partes, porém não é duas vindas ou terceira vinda, é a segunda vinda somente do Salvador. E quando ele vem, ele ressuscita os salvos, transforma os vivos que estiverem vivos no momento, eleva-se todos eles aos ares para se encontrar com ele nas nuvens. Aí depois disto, ele junto com estes vem para reinar sobre a terra. Porém, é uma única vinda. O que acontece infelizmente em algumas igrejas, e eles tomam isso como doutrina, é que existem 3 vindas de Cristo, ou 3 vindas do Messias. A primeira como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Elohim. Elohim é o Criador, o Filho do Elohim, o Filho do Criador, do Eterno. É a que conhecemos, porém muitos não entendem, infelizmente, o verdadeiro significado da vinda do Messias, do Cordeiro. Mas existe a promessa que, se você conhecer a verdade que é dele mesmo, você será liberto e passará a viver em liberdade com a verdade. Porém, eu vou continuar no assunto do arrebatamento para não entrarmos em outro assunto. Temos aí então o arrebatamento, que é a passagem da elevação aos ares para encontro com o Salvador, daqueles que morreram salvos e daqueles que foram transformados. Fizemos a introdução sobre o que é o arrebatamento, porém o foco desses estudos será quando ocorrerá esse arrebatamento, da forma que acreditam os pré-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas. Isso que veremos nos próximos vídeos com foco neste tema, o arrebatamento no pré ou pós-tribulacionismo.
Shalom do eterno Messias a todos.